Olá, que bom ter você aqui para a nossa leitura bíblica, que hoje chega ao capítulo 43. Você já viveu situação de medo? Uma situação assim de perigo? O capítulo 43 começa com pessoas em situação de muito medo, mas termina com uma grande festa. Tem situação melhor que esta? Experimentar uma festa quando a sua expectativa era de coisas terríveis. Então vamos lá, vamos ler essa história e que Deus fale conosco. Vem comigo, vamos ler a Bíblia juntos. Gênesis 43. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: Fortemente nos protestou o homem, dizendo: Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse: Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel: Por que me fizestes esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles: O homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: Trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel seu pai: Envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se tu não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: Se é tal, fazei, pois, isto. Tomai do mais precioso desta terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente a este homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, tornai a levá-lo convosco, pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens presentes dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se e desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: Leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se achegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta. E disseram: Ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos
e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: Vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se comovera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: Servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. E se assentaram diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Que história fantástica e emocionante, não? Mas como eu disse, essa história começa com uma situação de muito medo, uma situação de pânico. E não apenas porque uma pessoa está com medo, mas porque a terra está num momento de grande sofrimento. A terra toda está vivendo um grande mal, está vivendo muita angústia. A terra está presenciando milhares de mortes. A terra está vivendo um momento em que ninguém tem segurança, nem do hoje e nem do amanhã. Que coisa terrível, né? Olha como isso fica muito claro no começo desse texto. A fome, aquela fome longa de 7 anos, persistia e ela estava gravíssima na terra. E olha como fica clara a amplitude desse sofrimento. A fome que ataca toda a terra e toda a terra está no sofrimento. E o que acontecia lá na casa de Jacó? Na casa de Jacó acabaram de consumir todo aquele cereal que eles tinham trazido do Egito. Então Jacó diz de novo aos seus filhos, ele que já tinha provocado os filhos da primeira vez, ele diz para os seus filhos: voltem lá, comprem um pouco de comida para nós. Mas Judá responde para o pai dele: o homem lá, lembra que ele falavam lá, o homem, o senhor daquela terra, o homem nos protestou fortemente e disse: vocês não me verão se o vosso irmão não vier convosco. José tinha dito para os seus irmãos: se vocês não trouxerem seu irmão mais novo, vocês não me verão. E o pior, vocês serão considerados então espias, invasores, espiões aqui nesta terra. E eles sabiam que se voltassem sem o irmão mais novo, a expectativa era de morte. Então olha só, uma fome terrível na terra. E qual era a expectativa se eles ficassem lá? Morte. E se eles voltassem? O pai não deixa levar o irmão mais novo. Se eles voltam sem o irmão mais novo, qual é a expectativa? Morte. E se eles voltassem com o irmão mais novo, com tudo, havia alguma garantia de que eles não seriam feitos prisioneiros? Também não. Eles não tinham força militar para garantir a integridade deles. Eles estavam numa situação muito terrível. Era perigo para todo lado onde eles olhavam. Tudo ao redor deles trazia medo. Não era um momento nada bom, nada agradável. Judá, ainda falando com seu pai, fala assim: olha, se o senhor resolver enviar o nosso irmão conosco, então nós vamos, e indo nós compraremos o alimento. Mas, se o senhor não enviar o nosso irmão, nós não desceremos. Porque o homem nos disse que nós não veremos ele se nós não levarmos o nosso irmão mais novo. Então Jacó, que é Israel, diz para eles: por que vocês me fizeram esse mal?
Porque vocês contaram para aquele homem que vocês tinham um irmão mais novo? Eles responderam: nós dissemos porque o homem nos perguntou. Perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela. Ele disse: o seu pai ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? E nós respondemos para ele o que ele perguntou, respondemos segundo as palavras dele. Por acaso nós poderíamos adivinhar que ele nos mandaria levar nosso irmão mais novo? Lendo a conversa entre José e os seus irmãos no capítulo anterior, nós vimos que esses irmãos de José, os 10 que estavam lá, quando se apresentam para José, falam que eles são filhos do mesmo homem, que um irmão deles já não existe mais e que o irmão mais novo ficou com o pai, que o pai está vivo. O que nós não sabíamos lá é que José tinha perguntado. Agora aqui nós vemos claramente isso. Quando José encontrou seus irmãos pela primeira vez, ele os chamou particularmente e perguntou diretamente: conte da família de vocês. Seu pai, como é que é? Está vivo? Vai bem? São só vocês? Tem outro irmão? Então, respondendo às perguntas de José, eles acabaram contando que um irmão não existia mais e que o irmão mais novo não estava lá. E agora, Jacó então lamenta com os filhos dele. Jacó fala assim: vai lá buscar comida. Então Judá fala: não dá para ir. Nós já deveríamos ter ido, mas o Senhor não deixa levar Benjamim. E o homem lá falou que não vai deixar a gente chegar lá, nós não vamos vê-lo, nós seremos considerados espiões se nós não provarmos que falamos a verdade, levando o nosso irmão mais novo. E Jacó chega a chorar, falando assim: vocês me fizeram um grande mal. Por que vocês foram contar que tinham um irmão mais novo aqui? Olha só o pânico que toma conta da vida de Jacó, da mente de Jacó. Ele está ainda, como nós vimos no capítulo anterior, revivendo os fantasmas do passado, com medo de ter que reviver as angústias de perder um filho querido, um filho amado, um filho quase que idolatrado. E agora ele acha que tudo que está ruim vai ficar pior. Pelo que percebemos, parece-nos que a comida já está acabando, a comida que eles trouxeram do Egito já está acabando. Eles já estão enfrentando fome de novo. Diante desse medo de Jacó, Judá fala para ele: olha, o senhor tem que me dar Benjamim. O que eu posso dizer é que eu serei responsável. O senhor pode me punir do jeito que o senhor quiser se eu não trouxer Benjamim de volta. É isso que vemos aqui. E diante dessa situação de medo de Israel, Judá falou para ele, mande o meu irmão mais novo comigo. E se o senhor fizer isso, nós levantaremos e nós vamos. Faça isso, pai. Envie o jovem comigo para que vivamos. Porque se ele não for, nós morreremos. Envia ele para que não morramos. E olha só quem vai morrer, pai. Nós vamos morrer. O Senhor vai morrer e os nossos filhinhos morrerão se o Senhor não nos deixar. Então nos deixe levar para que não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Judá diz: eu serei responsável por ele, o Senhor vai pedir ele para mim, e se eu não trouxer, eu serei culpado contigo para sempre. E olha, pai, se o Senhor já tivesse deixado a gente ir, nós com certeza já estaríamos de volta pela segunda vez. Então, diante dessa situação que Judá expõe, fala: pai, o senhor tem que deixar. Se o senhor tivesse deixado, já teríamos ido, já teria voltado. Eu sou o responsável, eu assumo a culpa. Agora Israel vai deixar levar. Mas olha que interessante ver a postura de Judá. Judá, junto com seus irmãos, são aqueles que venderam seu irmão mais novo. Aqueles que desvalorizaram a vida do seu irmão, porque a presença do seu irmão dificultava a vida deles, e eles acharam muito melhor facilitar a vida deles do que valorizar a vida de seu irmão. Agora, depois das tantas lições da vida, depois das angústias vividas, depois dos dias de aprisionamento lá no Egito, depois de ter que encarar que são responsáveis pela vida do irmão que eles consideram morto, desaparecido, consideram que não existe mais, agora ele assume a responsabilidade pela vida do seu irmão mais novo.
Agora ele está dizendo para o seu pai: a vida do meu irmão é mais preciosa para mim do que a minha. Se por acaso eu fizer qualquer coisa que prejudique a vida do meu irmão, o Senhor deve punir a mim, o Senhor deve tomar a minha, porque eu valorizo a vida do meu irmão. Que mudança de discurso, não? Que mudança de postura. Ver a transformação na vida de uma pessoa é maravilhoso, maravilhoso. E nós vemos aqui que situações terríveis causam transformações fantásticas na vida de pessoas. Sofrimentos que ninguém deseja, nós não queremos. Mas é justamente neste caminho que as pedras são lapidadas, é neste caminho da angústia, do sofrimento, das experiências ruins, negativas, que pessoas aprendem lições transformadoras. Então Israel fala: se é assim, já que é assim, então façam isso aqui, ó. Vocês vão fazer isso, vocês vão pegar coisas preciosas dessa terra e vão colocar no saco que vocês estão levando para buscar comida. Vocês vão levar presentes. Levem o que temos de bom aqui de presente. Levem bálsamo, mel, mirra, nozes de pistácia e amêndoa. Outra coisa, levem dinheiro em dobro e levem o dinheiro que estava na boca dos sacos de cereal. Peguem e levem de volta. Pode ser que alguém se enganou quando colocou o dinheiro lá. Então tá bom, leve também o seu irmão. Vai, levantem-se e voltem àquele homem. Deus vos dê misericórdia perante o homem. Que aquele homem lá vos restitua o vosso irmão que ficou preso e que ele deixe vir a Benjamim também. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tem um exercício muito bom para fazermos quando temos medo, muito medo. Quando temos muito medo de que uma coisa ruim aconteça, pare e pense: e se acontecer? E se acontecer? Talvez você tenha medo, por exemplo, de ficar desempregado. Pare e pense: e se acontecer? Imagine que aconteceu. Fala: o que eu vou fazer amanhã? De repente, nós temos tanto medo, mas você vai visualizar. Fala: se acontecer de eu perder o emprego, eu vou ficar uma semana em casa para pensar um pouco. Depois de uma semana descansando e refletindo, eu vou organizar meu currículo, eu vou fazer essa caminhada, eu vou mandar para cá, para cá e para cá, eu vou aproveitar para fazer essa especialização, eu vou procurar emprego nessa área. Você começa a visualizar. Se você tem medo, pergunte-se: o que eu farei se o meu medo se concretizar? O que eu farei? Você pode ter muitos medos. E a notícia ruim para mim, para você, sabe qual é? Coisas dão errado e nossos medos muitas vezes se tornam reais. Pode acontecer. Eu gostaria muito de falar para você: olha, daqui para frente só acontecerão coisas boas e nenhum dos seus planos serão frustrados. Tudo que você planejar acontecerá e tudo que você não quiser que aconteça não acontecerá. Queria poder dizer isso, mas não posso. Ou se disser, estarei mentindo. Porque não há essa garantia. Ninguém pode te garantir isso. O que eu posso te garantir é que se você está vivo aqui nessa nossa existência, você experimentará grandes alegrias, mas também grandes fracassos, grandes decepções, grandes lutas estarão presentes no seu caminho. Você verá os espinhos e as flores. Não tem jeito. A vida é assim. Então aqui Jacó nos dá uma lição. Ele tem um grande medo e ele assume o risco e fala: vai lá, se é isso que tem que fazer, faça. E se der errado? Se der errado, eu viverei da forma com que se apresentar daqui para frente. Eu tenho medo de ficar sem filhos. Se meus filhos não voltarem, eu viverei sem os filhos. Tem coisas que eu não quero que aconteça. Tem muitas coisas que você não quer que aconteça. E nós vamos pedir muito insistentemente para Deus, para que essas coisas ruins não aconteçam. Quando as coisas ruins estiverem assim bem à nossa porta, nós vamos clamar para que Deus não deixe acontecer. E nós vamos clamar crendo que Ele pode nos livrar. Nós vamos gritar por socorro. Mas eu quero que você entenda claramente que muitas coisas ruins, infelizmente, acontecerão. Pense em como é que você vai viver.
Porque se coisas ruins aconteceram e você ainda está vivo, ainda tem razão para viver, ainda tem motivo para a sua existência. E você continuará vivendo essa vida que traz coisas ruins e desagradáveis e que traz coisas maravilhosas e muito agradáveis. Jacó, olhando para essa possibilidade, está dizendo aqui que Deus faça a vontade dele. Se Deus me quer vivendo com filhos, viverei. Se Deus me quer vivendo sem filhos, assim viverei. Que Deus faça a vontade dele. Então os filhos de Jacó pegam tudo lá, pegam os presentes, o dinheiro, pegam a Benjamim e eles descem para o Egito e eles se apresentam para José. Quando José vê que eles chegaram e vê que Benjamim está com eles, ele chama o mordomo da sua casa e fala: leve esses homens para minha casa, mata uns animais lá para nós comermos, prepara tudo, porque hoje nós vamos almoçar juntos. E o servo de José fez como ele mandou, levou os homens lá, mas os homens tiveram medo. Medo por quê? Medo porque eles viram que estavam indo para a casa de José. E eles falavam: é por causa do dinheiro, é por causa daquele dinheiro que da outra vez voltou. Ele vai nos acusar e ele vai se arremeter contra nós, ele vai nos escravizar. E nos escravizando, ele vai tomar os nossos jumentos. Então, para prevenir isso, eles foram falar com o mordomo e falaram com ele assim na porta. Falaram: olha, meu senhor, nós já viemos uma vez para cá. E quando nós estávamos indo embora, abrimos os sacos e vimos que o dinheiro estava lá na boca dos sacos. Então, nós trouxemos esse dinheiro de volta para cá. E além daquele dinheiro que nós trouxemos outro dinheiro para comprar mantimento. Nós não sabemos o que aconteceu e quem colocou o nosso dinheiro de volta. E o servo de José disse para eles: fiquem em paz, não tenham medo. O vosso Deus e Deus de vosso pai vos deu aquele tesouro, porque o dinheiro de vocês chegou para mim da primeira vez. E trouxe Simeão para eles de volta. Então o mordomo de José levou eles à casa de José, deu para eles água para lavar os pés, deu ração aos jumentos, cuidou deles, e eles então prepararam os presentes que eles trouxeram para dar para José quando José chegasse. E José chegou e eles deram os presentes para José e se prostraram perante ele até a terra. Aqui para o interior dizem que cachorro, quando é picado por cobra, tem medo até de salsicha, não é? Pois é, aqueles que já fizeram muitos males sabem que podem sofrer males. E aqui os irmãos de José estão cabreiros, falando: ele não aprisionou 10, agora ele vai querer aprisionar 11. Nós seremos culpados. Quando o servo leva eles para a casa de José, eles falam: é por isso, é por causa daquele dinheiro, agora ele vai nos aprisionar, agora tudo deu errado. E aí, quando eles conversam com o servo de José, já tentando se adiantar, falando: olha, nós não sabemos o que aconteceu da outra vez, nós fomos abrir o saco, os dinheiros estavam lá. O servo de José, provavelmente orientado por José, diz para eles assim: fiquem tranquilos, se tinha dinheiro no saco de vocês, foi o seu Deus que colocou o dinheiro lá. Porque o dinheiro que vocês pagaram da primeira vez, eu recebi. Vocês não devem nada para mim. E eles ficaram sem entender nada. Então eles recebem o irmão que estavam presos, eles são levados para a casa de José, são muito bem tratados e eles esperam José chegar. Quando José chega, eles se põem de joelhos, se prostram, eles põem o rosto em terra, se prostrando diante de José. E agora sim, o sonho de José, dos feixes de trigo se prostrando diante dele, está completo, porque agora são os 11 irmãos diante dele. No capítulo 37, José tinha tido o sonho dos feixes de trigo se prostrando, e depois ele fala para o pai, pai, quem se prostrava diante de mim era o sol, a lua e 11 estrelas. Então agora eles têm aqui o número de 11, são 11 os irmãos dele prostrados diante dele. Então José chega e pergunta: como vocês estão? E o seu pai? O seu pai está bem? O seu pai ainda vive? E eles responderam: sim, vai bem, o teu servo, nosso pai, vive ainda. E baixaram a cabeça, provavelmente em respeito por esse cuidado de José perguntar do pai deles, e mais uma vez se prostraram.
Quando José olha para ele, José vê a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e fala: é esse o menino? É esse o seu irmão mais novo? Esse de quem vocês falaram? E fala: Deus te abençoe, Deus te conceda graça, meu filho. E isso emocionou tanto José que ele saiu e procurou onde chorar, porque ele ficou comovido. Então ele entrou na câmara, chorou ali. Depois José lavou o rosto e saiu. Ainda emocionado, ele se conteve e mandou servirem a refeição. Na hora de servir, serviram José à parte, serviram os irmãos de José à parte e também os egípcios à parte, porque os egípcios não comem com os hebreus. E José mandou arrumar lugar para eles de acordo com o grau, o primogênito, depois o mais novo, o primogênito segundo a sua primogenitura, o mais novo segundo a sua menoridade, e assim organizou os irmãos por idade, e os irmãos ficaram maravilhados com isso. Então trouxe as porções de comida para ele. E olha, a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a dos outros irmãos. E eles beberam e se satisfizeram, se regalaram com ele. Olha o que acontece. Primeiro era uma tensão, então o servo fala: tá tudo bem, aqui vocês não devem nada. E José chega, José conversa com eles, tem aquele momento emocionante de ver o seu irmão, ver o filho da sua mãe. Emociona tanto José que José sai para chorar escondido. Volta e o narrador nos conta que é difícil para ele tem que se segurar, se conter para não continuar chorando. Manda servir a comida e José faz um último teste. Diante daqueles irmãos ciumentos, daqueles que maltrataram José, quiseram matar José e venderam José por causa da inveja, por causa dos ciúmes que tinham. Pois é, diante deles, José pega uma porção 5 vezes maior, com muito mais honra, e dá para o menor deles, dá para Benjamim. E o texto não fala mais de inveja, o texto não fala mais de ciúmes, o texto não fala mais de briga, não fala mais de discórdia, não fala de olhares, fala de festa, de alegria. Parece que finalmente aqueles homens aprenderam a festejar com a alegria do irmão, aprenderam a festejar com o benefício do irmão. Que bom que estamos juntos, que bom que eu tenho aqui comida. O seu irmão tem mais, que bom que o meu irmão tem mais, graças a Deus, porque o meu irmão tem mais que eu e eu vou festejar. As últimas palavras desse capítulo são de grande intensidade. Eles beberam e se regalaram. Eles ficaram plenamente satisfeitos. Havia plenitude. Você imagina uma alma cheia de alegria, um coração transbordante, porque agora há festa. Acabou-se o medo da prisão, acabou-se o medo da fome, acabou-se a tensão da separação, acabou o medo de morte. Porque Deus transformou a expectativa de morte em vida e vida de verdade. Deus transformou aquele terror real à porta deles em alegria transbordante. Deus transformou o medo da separação e da separação eterna em celebração, celebração conjunta, celebração plena. Só Deus pode fazer um milagre desse. E nós vemos aqui Deus agindo na vida dos seus filhos. É maravilhoso, não é? E sabe qual é a melhor parte dessa história? A melhor parte desta história é que o Deus de José, que há milhares de anos cuidou de José, o Deus que socorreu os seus irmãos e agora traz os seus irmãos a essa festa, diante da expectativa de morte que tinha, esse Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus, e Ele está conosco. Olha quantos temores nós temos, quantas coisas ruins nos cercam, mas olhe um pouquinho mais longe e veja quantos temores você já teve e como Deus foi gracioso na sua história. Eu já vivi coisas ruins e você já viveu coisas ruins, sim. Mas Deus sempre foi presente na minha história e na sua história. Às vezes nem sabemos explicar por que as coisas ruins acontecem.
mas temos a certeza e podemos ver, enxergar que no meio das coisas ruins Deus está conosco. No meio dos caminhos cheios de pedra, cheios de espinhos, Deus está conosco. E Ele está nos conduzindo para uma vida com Ele, uma vida de alegria, uma vida de satisfação, uma vida de celebração com Ele. Celebração porque nossos planos deram certos? Não necessariamente. Celebração porque os planos de Deus estão sendo construídos na nossa vida. O Deus que traz José a esse momento fantástico de saber que seu pai está vivo, de ver seus 11 irmãos ali, de experimentar a transformação dos seus irmãos, de ver sua família reconstituída, reorganizada, de ver um futuro novo para os seus pais, para os seus irmãos, para os sobrinhos que ele ainda não conhece. Deus que conduz José nesse momento de alegria. É Deus que conduziu José na acusação falsa, na prisão, quando foi vendido por seus irmãos. Deus conduziu José desde lá de trás, num caminho que ele já sabia e que José não sabia. Interessante ver como Deus não é obrigado a contar para os seus filhos: olha, fique firme aqui porque eu vou levar você a tal lugar. Não. Deus não contou para José quando ele estava lá clamando o nome de seus irmãos, quando ele estava lá só pedindo para não venderem ele. Deus não disse para José: José, confie em mim, fique calmo, eu vou cuidar de você, vai ser o melhor. Não. Porque isso já está implícito, já é incompreendido. Você pertence a Deus e Ele cuida da sua vida. E nós deveríamos ficar mais tranquilos. Deus conduziu José por um caminho que ele passou por angústia, por medo, por aflições. Também passou por grandes alegrias. E agora Deus está trazendo a José a oportunidade da reconstrução, da reconciliação, a oportunidade de reatar, reparar o caminho e viver agora uma vida de satisfação com a sua família. O caminho foi destruído lá atrás e não era culpa de José. Não é porque José causou um grande mal para os seus irmãos, pelo contrário, seus irmãos causaram males a José. Mas Deus colocou na mão de José a condição de reparação. Que essa história que vimos hoje aqui ajude você a entender que Deus cuida da sua vida, que Deus te conduz, que Deus te surpreende. Eu espero que nos momentos de grande expectativa, nos momentos de medo da sua história, você possa se lembrar do medo aqui de Jacó, do medo dos irmãos de José, dos medos já vividos por José, e que isso te fortaleça para saber que você deve encarar os medos porque Deus conduz a sua história. Em alguns momentos, os seus medos, os meus medos, sim, eles se tornarão realidade e nós teremos que encarar as coisas ruins. Deus não saiu do controle. Deus não foi dormir quando coisas ruins acontecem comigo e com você. Deus continua cuidando da nossa vida, controlando o nosso futuro. Eu não entendo no momento, mas Ele está conduzindo a minha vida, a sua vida, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele, para que confiemos mais nele, para que sejamos transformados. E aqui nós vemos pessoas já transformadas pela caminhada, transformadas, lapidadas pelas pedras da vida, agora sendo trazidas para reorganizar uma vida de alegria. Nós temos ainda mais alguns capítulos dessa história que vão mostrar essa emoção do reencontro, mas aprenda hoje, aprenda comigo aqui, que Deus conduz a história. Que os meus medos e os seus temores jamais podem ser maiores do que a nossa confiança e segurança em Deus. Que Deus abençoe você, que a sua fé em Deus aumente e que você tenha um ótimo dia sendo guiado por esse nosso Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim quiser.